Sejam bem-vindos a mais um episódio de Quantum Cast, podcast da Quantum 3D, a melhor resina do Brasil, sempre trazendo gente muito talentosa e que tem um trabalho muito incrível para trocar ideia, para dar dicas, para divulgar o trabalho e também para, saber como é que faz, como é que é o segredo para tanto detalhe, né, cara? Hoje eu tô com um convidado que o Dom veio um pouco da genética também. Ele é pintor, em breve vai começar a modelar e também faz impressão com resina 3D, com a resina da Quantum. O nome dele é Pedro, o sobrenome é Caleiro e ele está aqui agora presente num Papo Quantum Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Pedro, tenho 21 anos. Para quem não achou tão estranho esse sobrenome aí, eu sou sim, filho do Tarcísio Caleiro, ele já está aí no meio do 3D há alguns anos, já trabalhando. E foi ele que me ensinou tudo que eu sei hoje em dia. Porra, na moral, teu pai, cara, né? Pelo menos pra isso, né? Não sei se de restante, imagina, o cara é muito bom, mas bate muito nos filhos, imagina. Não, porrada, chicotada. Se eu errasse um olho no boneco, imagina. Porrada na cara. Fora de casa! Fora! Cara, na moral, eu fico impressionado com o trabalho que você faz. Mais até que do teu pai, porque você tem 21 e começou com 18, né? Ou seja, você tem 3 anos aí de experiência, no máximo 4 anos. Sim. E o seu trabalho, é impecável. A gente estava trocando uma ideia, eu quero voltar a falar sobre isso agora nesse início de papo, que é sobre a escolha de personagens que vocês escolhem para modelar e para imprimir e para pintar, né? Como é que foi esse critério, assim, esse crivo de escolha assim, de personagem? Tipo, sair um pouco do convencional e fazer personagens da Disney, fazer personagens, do Ursinho Puff, né? Essas paradas, assim. Sem deixar de fazer o action, mas também fazendo personagem de desenho antigo. Nunca foi necessariamente uma escolha planejada. Meu pai sempre frisou que a gente fizesse aquilo que a gente gostava de consumir. Então, desde pequeno também meu pai assistia filme da Disney, lia quadrinho da Disney, seja o que for. E não só da Disney, mas também consumia diversos tipos de personagens da cultura pop. E eu também fiquei desse meio. E, cara, obviamente não foi uma escolha, mas a gente queria fazer também algo diferente do que estava já, assim, estabelecido no meio do 3D. A gente tentava procurar algum modelo bem feito da Disney, tentava procurar algum modelo bem feito, seja de Simpsons, de Mario, essas coisas mais simples, mais cartunescas. Aí você entrava no CG Trailer, no Cuts, achava aqueles bichos parecendo que era feito de barro, assim, uma modelagem torta, e falava, putz, cara, eu não quero imprimir isso daí. Parece um biscoito, né, cara? Cara, parece uma massa de pão mal feita. E aí a gente, tipo assim, especialmente meu pai falou, cara, eu vou modelar, quero fazer o meu, porque são personagens que eu gosto. E eu não acho por aí para encontrar. Então nunca foi com um propósito de fazer alguma coisa para os outros, alguma coisa diferente para que as pessoas consumissem. No fim das contas, a gente queria um boneco pra gente, um personagem para nós. Esse é o grande barato de quem modela e modela bem, né? Porque você pode fazer as coisas que não tem. Exato. Eu tava conversando com o Vinícius Cardoso, né? Que tava comentando com você. E eu falei com ele, cara, eu sou fanático por Simpson. E você nem encontra Simpson pra imprimir. O seu pai foi a única pessoa que eu conheço que fez o Simpson, que foi o Bartman. Sim. Ele fez o Bartzinho com o Batman, né? Entendeu? Então, assim, foi até coincidência lembrar desse personagem agora. Então, assim, cara, não tem, sabe? A gente tava falando sobre outros artistas e tal, e você falou, um dia... você comentou, vou te caguetar, falou assim, não sou tão bom quanto o Arthur Monteiro, né? Mas, enfim, Arthur deve estar vendo a gente aí, um abraço pra você. Só que é o seguinte, cara, o Arthur a gente já espera que venha uma imagem de pintura realista. E a gente já sabe que o padrão dele é top premium, então tudo que ele for colocar vai parecer a foto do cara, entendeu? Mal vai aparecer a pintura. O Arthur também é daqueles que dá raiva de tão bom que ele é. Que você fala, ódio. Eu odeio ele, o teu pai, odeio a mulher dele também, a Carol, que pinta há pouquíssimo tempo e é tão boa quanto ele. Eu odeio todos igualmente. Democraticamente, eu odeio todos igualmente mesmo. Então, o que acontece? Só que, cara, você ter, por exemplo, uma sequência de actions
realistas. E do nada aparece um ursinho puff com esse efeito de luz cremosa que você e teu pai fazem, sabe? Que é um trabalho de aerógrafo, um esfumaçado, um degradê perfeito, uma iluminação perfeita. A figura tá iluminada sem estar. Sabe? Isso é uma coisa salta. muito importante. Isso salta na prateleira, na vitrine do colecionador, né, cara? Peças cartoon, em geral, pedem um pouco mais de saturação. E por quê? Por conta justamente de ser um desenho animado, ele não pode ter falta de cor, falta de iluminação. Se simplesmente você tacar uma cor só na peça, sem luz ou sem sombras, vai ficar parecendo um brinquedão do McDonald's. Então, isso aí, brinquedo. Então, cara, você precisa dar um charme. Para peças cartoon, em geral, eu gosto sempre de trabalhar muito com aerógrafo. Pra quase todas as peças eu trabalho principalmente com aerógrafo, um pouco com pincel. Mas as cartoons em especial, porque é onde você atinge aquela iluminação cremosa que você comentou. Faz um degradê muito bonito o aerógrafo e sempre tentando trazer o máximo de contraste possível. Então, não é só um tom de azul. É um azul celeste para iluminação e o azul marinho como sombra de baixo para cima. Então tem tudo isso. E não são segredos. Ao longo do tempo, você vai praticando e descobrindo novas técnicas, né? Novas maneiras de se pintar diferentes peças. E o lance do cartoon também é você manter um trabalho liso. Porque você não pode ficar enchendo de wash, de dry, que são duas técnicas que são bem comuns para action figures, na hora que você vai texturizar madeira, couro. Uma peça cartoon não tem isso, porque ela não tem textura marcada nela, é uma peça lisa, chapada. Então é muito difícil é muito fácil, na verdade, de ficar com essa cara de brinquedão, se você não tivesse cuidado com as luzes, com as sombras, com a saturação da sua peça. Agora, por exemplo, uma coisa que eu tô começando agora, né? Eu já imprimo há um tempinho, mas ainda tô falhando bastante. Por displicência, né? Não por... enfim. E tô começando a pintar agora. Peguei meus primeiros pincéis bons. Vão chegar agora essa semana, se Deus quiser. Que chega uma hora que vou precisar. Sim. Entendeu? E meu aerógrafo é um aerógrafo simples, né? Esse da Nedeco aqui, né? Normal. Mas eu já comprei as ponteiras dele e tal, as agulhas sobressalentes para ter, né? Ter girar. E o que acontece? Tô com tinta da Acrylex, tô com tinta Green Stuff, tudo mais, papapá. Só que, cara, vamos supor, Pato Donald. Vamos botar aqui o Pernalonga. Pernalonga, ele é cinzentado, né? E tem o olho branco. E tem as partes brancas. Cara, eu não sei se quando você começou, também que você começou já aprendendo com teu pai, já pegou mastigadão, muita coisa. Sim. Cara, o branco é uma cor muito chata de pegar, velho. É horrorosa. É horrível de pintar, é difícil de trabalhar. Ela é uma cor muito difícil. E aí, como é que faz? Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, para fazer esses personagens, por exemplo, da Disney, a minha maior dificuldade é lançar o olho. Sim. Normalmente é a parte mais difícil de peças em geral, isso também é em action figure, porque quando você olha uma estátua, inclusive uma vez quando eu fiz a Bruxa da Branca de Neve, eu estava carregando ela no carro junto com meu pai, a gente desceu numa loja para comprar tinta, e a moça perguntou, como é que é o trabalho de vocês? Vocês me falaram que vocês pintam. Eu desci a bruxa, coloquei em cima do balcão, a primeira coisa que ela falou, olha os olhos, que lindo. Então, é do humano você fixar diretamente no olho. Sim. Tem muitas vezes que o cara faz uma pintura lindíssima na textura e deixa tudo maravilhoso, textura de couro de madeira, e o olho ficou horrível e deixa sem alma a peça. Sou eu faço isso. Pra peça cartoon ocorre o mesmo erro. E o olho é maior, né? Então você tem que ter uma coisa de pupila muito bem feita, né? Muito bem posicionada. Primeiro que pelo olho ser maior é mais difícil de pintar porque você pode facilmente deixar marcas de pincel no olho. O início da questão era tudo por causa disso. Você deixa marcas de pincel no olho. E segundo que o branco não cobre de jeito nenhum, só que infelizmente não tem muito segredo. Para você deixar
a textura bem lisa do pincel sem marcar e também fazer uma boa cobertura, é no mínimo 4 mãos de branco para cada olhinho, sabe? Porque vai demorar. Só que se você se apressar, vai marcar a textura do pincel e o branco não vai cobrir nada. No fim das contas, você vai ficar com um branco que tem várias pinceladas de cinza no meio, do primer, tem tudo isso. Eu vi você comentando, inclusive, sobre o aerógrafo, sobre as tintas. Uma coisa que eu posso falar, não só para a galera que já está na pintura há muito tempo, mas especialmente para quem está iniciando. É interessante você comprar materiais de boa qualidade, obviamente, para você começar a trabalhar já com uma tinta boa, com uma tinta bacana da Green Stuff. Mas, cara, desde que eu comecei até hoje, 90% dos casos eu uso Acrylex, não preciso comprar tinta importada. A tinta importada que eu compro de vez em quando é para alguma técnica muito específica na pintura. Então, não ficar preso a materiais caros. Não pense que você comprando um aerógrafo da Iwata, você vai começar a pintar igual da Vinci. Não vai. Entende? Mesmo que você comece com o básico, gastando menos, o mais importante é que você pratique. Mesmo que não seja diariamente, mas pelo menos toda semana, para que você vai se acostumando, vai criando seu próprio fluxo de trabalho e com o tempo você vai melhorando. Se eu olhar uma peça minha hoje com uma das primeiras que eu fiz, eu vou falar: que bosta, ficou horrível, tá horroroso. Mas a verdade é que a gente só vai melhorando com o tempo, isso só vai ser possível com prática. Uma coisa que eu percebo muito quando eu tô pintando é que uma boa pintura, ela precisa de um bom planejamento de pintura, Sim, né? sim. Por onde você vai começar, para depois você não ter que voltar atrás e não tem Exato. Ctrl Z. A gente não tem Ctrl Z, infelizmente, né? Não. Agora, eu te perguntei do negócio do olho, por quê? Eu pensei em mascarar algumas coisas e usar com aerógrafo. Você mascara? Você faz masking com tinta Muito. ou com fita? Muito. Tanto com a máscara líquida que eu tenho, eu sei que tem algumas, inclusive da Green Stuff, que eles vendem a máscara líquida. Hoje em dia eu uso um latex bicentrifugado, você acha aí no Mercado Livre, é um negócio baratinho, vem 200 ml, acho que é no máximo R$30, pela quantidade que vem é barato. Nossa. E é uma máscara líquida. Você passa o pincel, passa na região onde você quiser mascarar e depois de seco, alguns minutinhos, depois já está seco, você pode simplesmente retirar essa película. Para personagens cartoon, inclusive, isso é uma técnica bacana. Ao invés de você começar pela pele ou pelo que seria a maior superfície do personagem, faz o olho. Se o olho for muito grande, faz o olho no aerógrafo, mascara o olho e depois pinta a pele. Sim. Isso é uma coisa super possível com peça cartão e que inclusive eu já fiz quando os olhos dos personagens são muito grandes e eu vejo que vai marcar muito o pincel. E o que eu ia te perguntar agora é o seguinte: você falou uma parada muito que é muito confortante para quem tá começando, né? O cara vai ver, daqui a pouco a gente vai acompanhar aqui as fotos dos trabalhos dele e tu vai ver que o cara só usa Acrylex, praticamente só usa Acrylex, e pode ter um aerógrafo barato, enfim, é técnica mesmo. Isso é muito bom porque a gente vê. Eu sou um cara que ficava sempre achando, pô, cara, vou conseguir fazer isso aqui com aerógrafo só quando eu tiver com aerógrafo de R$1.500, entendeu? E não é assim. O que eu ia te perguntar? Para pincel, você também é minimalista ou para pincel você tem que ter um pincelzinho bom? Eu falo assim, não precisa ser o pincel mais vagabundo do mundo, aquele que você acha R$1 cada pincel na Shopee. Mas você não precisa investir 100, R$200 em um pincel só. Eu também sou bem simples em questão de material, para todos os materiais. Acho que os únicos 2 materiais que eu sou chato na qualidade é a fita para máscara. Uma boa máscara precisa de uma fita que não solte cola depois de um tempo, porque isso é comum. Arrancar tinta de base também, né? Arrancar tinta de base, dependendo da fita. E o verniz? O verniz eu sou muito chato, eu gosto de comprar verniz um pouco mais caro, porque é a proteção final da peça, dá acabamento. Uma peça que está parecendo algo mais artesanal ali, passa para ser uma peça profissional quando você passa verniz. Você usa qual? Hoje em dia eu também uso, durante muito tempo usei um verniz de lata preta da Acrylex, aquele de lata preta fosco.
Ele tem um acabamento semi-brilho, por mais que ele seja fosco, ele tem uma textura muito acetinada. Mas hoje em dia eu trabalho só com verniz automotivo de bicomponente. Então ele tem o verniz e o catalisador. Você mistura os dois, coloca no aerógrafo, joga o spray. E cara, o verniz automotivo, pensa, é um verniz que é feito para aguentar sol e chuva. Então, traz uma resistência para a sua pintura muito grande. Você pode passar a unha muito forte em cima da pintura que não vai arranhar de jeito nenhum. Sim. Mas isso tudo eu fui descobrindo com o tempo. Só que durante grande parte do meu processo de pintura eu fui usando só spray em lata da Acrylex no preto. E o spray fosco da Color Engine, que tem um acabamento mais mate. Por quê? Isso também está ligado ao processo de pintura. É importante, depois de cada etapa, você proteger a sua pintura que você fez na camada de baixo. Por exemplo, com máscara, se você simplesmente tacar uma fita em cima de uma pintura na qual você não envernizou, é muito fácil de você puxar a fita e a tinta sair junto. É muito fácil isso acontecer. Mesmo que seja uma fita top, né? A fita top, na verdade, vai grudar mais do que a fita mais barata. Entende? Então ela vai arrancar mais. O lance é que a fita top, além de grudar mais, ela impede que a tinta que você vai pintar por cima entre na primeira camada e ela não vai soltar tanta cola com o tempo quanto uma fita barata. Isso são os dois principais aspectos. Mas eu falo assim, fita cara, hoje em dia eu só trabalho com uma fita amarela da 3M, própria para máscara automotiva também. É para máscara automotiva, essa fitinha. Exato. Uma fitinha amarela. Sim. E, cara, é excelente a fita, funciona super bem, eu corto ela, inclusive, para caso alguém tenha dificuldade na hora de fazer uma máscara, vocês podem ver que pode ter uma dificuldade na hora de fazer uma máscara curva com a fita é muito reta. Quanto mais fino você cortar a fita, mais curva você consegue fazer com a máscara. Então você vai colando, vai distorcendo, só cuidado para não romper a fita durante o processo. Mas, cara, é isso. Tem técnica para tudo. Com o tempo você vai descobrindo. E não precisa focar tanto em gastar grana com material muito caro, com material importado. É super possível trabalhar com materiais nacionais de qualidade média e atingir um bom resultado. No fim das contas, um bom pintor consegue fazer uma estátua bonita com tinta barata. Agora, um pintor ruim não consegue fazer uma estátua bonita com tinta caríssima. Sim. Você, quando vai fazer o uso desses vernizes e tal, você usa um aerógrafo só para isso? Ou é o mesmo que você usa? Posso usar, dependendo do tamanho da peça. Se for uma peça menor, eu uso o mesmo aerógrafo que eu uso para pintura. Inclusive, o aerógrafo que eu uso é o 03 da Stella. É um aerógrafo também baratinho, está na faixa de 150, no máximo R$200. Eu tenho um Iwata para quando eu quero fazer detalhe muito fino. Mas, cara, eu só recomendo o Iwata para pessoa que está há muito tempo já trabalhando com a pintura e a aerografia, porque você com certeza sente a diferença, especialmente no controle. O aerógrafo não cospe, ele respeita muito o que você está comandando ali na ação do dedo, mas em 90% dos casos eu uso o Stella. Mesmo que eu tenha um aerógrafo ali de R$2.000, eu uso o Stella de 200 na maioria das vezes. Para verniz, o mais importante é o seguinte: na hora de usar verniz automotivo é que você tenha um thinner de qualidade para fazer a limpeza do seu aerógrafo, porque se você não limpar bem seu aerógrafo depois de passar o thinner, vai destruir seu aerógrafo, vai acabar com ele. E se você tiver um aerógrafo de bico 0,5 milímetros, é melhor para aplicar verniz, porque ele tem um leque maior e aí você consegue atingir áreas maiores da sua pintura. Eu pensei nisso, de pegar um desses daqui do AliExpress, também paguei, sei lá, 150, R$200. Exato. Deixar ele com uma 0,5 parada, assim, pra não ter que ficar também trocando agulha. Você pode ter um só para verniz, pode tranquilamente. Acho que primer e verniz eu faria, não é brush diferente. Você usa primer de lata ou você usa primer de... Primer de lata. Já usei também primer no aerógrafo também, com produtos da Acrylex. Nunca tive problemas, são primers de muita boa qualidade. Mas o primer automotivo, que é também o que eu uso em spray,
ele me garante um resultado muito bacana. Varia muito a qualidade de acordo com as marcas de primer que você pega. Hoje em dia eu trabalho só com a Color Jean, e mesmo ela tem duas linhas de primer diferentes. Uma da lata coloridinha, que é um primer mais fino, é onde é provavelmente o que eu mais uso, porque muitas peças têm detalhes que eu não quero perder na hora de aplicar o primer. E o primer da lata cinza deles é um primer mais grosso. Para peças lisas, uma capa de um super-herói, por exemplo, que não tem textura nenhuma, eu posso tacar esse primer, que ele é mais grossão, mas ele também dá um acabamento muito bonito ali para a peça na hora que você tira da impressora. Entendi. Eu tô falando isso porque pintar com aerógrafo é muito bom. Só Sim. que você, para pegar o ponto de diluição, é um desafio também. Sim. Entendeu? Tá cuspindo. Não sei o que lá. E grudou. Não sei o que lá. Papá. Bota Vidrex? Não bota Vidrex. Teu pai, inclusive, tem uma formulazinha dele aí que... Tem a receitinha. É aquela receitinha lá que a galera gosta, né? Que é do álcool isopropílico, o Vidrex Isso. e água desmineralizada, né? Exatamente. Isso aí muita gente gosta e tal. E agora, uma coisa que é uma dúvida também, o teu pai trabalhava com tinta, né? Ele conhecia tinta, né? Ele estava no meio do design gráfico, ele tinha uma empresa que fornecia, prestava serviços de impressão de banner, de tudo isso. Mas, assim, as tintas que ele tinha esse conhecimento era mais tinta de maquinário, ele sabia um pouco de pintura automotiva também, mas ele realmente começou a estudar profundamente isso depois que ele entrou no MORE, sabe? Porque para mexer com tinta acrílica é algo bem diferente de mexer com tinta automotiva. Por mais que as duas funcionem no aerógrafo, são duas composições totalmente diferentes, a matéria-prima é totalmente diferente. Então ele tinha, assim, algum conhecimento, mas ele foi estudando especialmente a tinta acrílica depois que ele entrou no MORE. Porque conhecer a tinta é fundamental em relação à pigmentação dela. A Acrylex, ela não é conhecida por ter uma pigmentação muito forte, né? Principalmente que você tem a perda de saturação quando você aplica com aerógrafo, ela seca, ela fica diferente. Sim. Entendeu? Então você tem que aplicar e tudo mais. Você faz as suas tintas, as suas misturas, ou você mistura no próprio aerógrafo que tu já pegou a manha para fazer luz, para fazer sombra? Como é que você faz? Eu prefiro, para manter um padrão de diluição, eu compro os frasquinhos, normalmente frascos de 60 ml, uso a receita do meu pai, sempre em média uma proporção de 1 para 1. Então, metade de diluente, metade de tinta, e coloco uma bolinha de hematita lá dentro. Aí é uma bolinha que não vai reagir com a tinta e nem com o diluente, então você pode usar ela para chacoalhar a tinta e no fim você só despeja no aerógrafo. Você misturar no aerógrafo, eu diluo mais ou menos tintas no aerógrafo quando eu quero fazer uma tinta que eu quero ela um pouco mais translúcida, na hora de fazer uma sombra, na hora de fazer uma cor específica no rosto de algum personagem, eu deixo mais diluidinha. Mas, no geral, eu trabalho com tintas já diluídas no frasco. Você dilui também botando medium em alguma coisa, ou você geralmente não... Só realmente o diluente, a receitinha do meu pai, 1 para 1 e pronto. Você pode usar água também para diluir. O problema é que a água, eu sinto que a água perde um pouco de saturação e por conta de ela não ter o álcool isopropílico no meio da mistura, a tinta demora mais para secar. O álcool é importante nessa mistura justamente para a tinta secar mais rápido na superfície. Essa receitinha, ela também ajuda a secagem. Exato. Entendi. Pô, então, tipo, dependendo se estiver no calor do Rio de Janeiro, o cara vai dar uma spraysada com airbrush. Já vai secar. Acabou. Já. Cara, em dia muito calor, isso acontece mesmo. Obviamente não tão rápido, mas seca rápido pra caramba mesmo, dependendo do dia. Se for um dia chuvoso, vai demorar mais pra secar. Se for um dia frio, vai demorar mais pra secar. E eu falei que é uma média de 1 para 1 nas diluições, mas quem trabalha com Acrylex, até com outras tintas, sabe que por conta da matéria-prima que é feita a tinta e cada cor, muda a diluição. O branco, por exemplo, eu deixo um pouco mais de branco do que diluente. Então eu faço uns 60% de tinta, 40% de diluente. O grafite, que é outra tinta da Acrylex também que eu trabalho, essa é a tinta que eu mais detesto pintar no mundo, é a grafite,
porque ela tem uma cobertura péssima, horrível, e eu tenho que fazer 1, 2, 3 mãos até eu conseguir fazer a cobertura total. Mas eu faço, eu não tento me apressar. Tu já fez, por exemplo, tem gente que gosta de fazer misturas para pegar um branco perfeito e um preto perfeito. Aí bota com nanquim e tudo mais. Tu já usou esses recursos, não? Não, não. Pode até, eu sei que tem gente que usa pó de titânio, às vezes para deixar o branco ainda mais branco na mistura, mas de modo geral eu uso as tintas do jeito que elas são e só misturo com diluente e pronto, sem muito mistério. Entendi. O cara tira leite de pedra mesmo, né, cara? Vamos conhecer então um pouco do seu trabalho, cara. Eu queria que eu vou te perguntando e você vai me explicando como é que foi o processo de pintura deles, tá bom? Esse é o Batman que vi. Foi uma das peças mais recentes que eu fiz, acredito ter sido a penúltima peça que eu pintei. E, novamente, uma peça que eu usei, em maioria, tintas da Acrylex. E é uma peça, obviamente, que puxa um pouco mais para o realismo, por conta, né, das texturas, do couro. A própria escultura é mais planejada para ser algo um pouco mais realista e não cartunesco, né? Sim. Eu não conhecia esse personagem, não. Ele é um personagem recente da DC. Ele é uma versão do Batman do multiverso Metal, se eu não me engano. Que ele é uma versão do Batman maligna, que tem uns Robins de escravo dele. É meio doidão. Caraca, ele é mega poderoso. Ele é meio coringão também, né? Exatamente. Ele é meio coringão. Maneiríssimo. Um lance interessante nessa peça foi que, justamente por ser um personagem todo preto, eu tive que trabalhar com luzes e sombras em cima de uma superfície muito escura. Uma dica interessante para o pessoal que quer explorar luzes para peças pretas é adicionar um pouco de azul. Então vocês podem ver que nos highlights da peça eu coloquei bastante dry azul e fui também dando esse efeito de desgaste com wash marrom, tudo isso, para deixar a peça danificada e os highlights em azul. Essa iluminação é da própria peça. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Vamos passar. E aqui também um efeitinho de luz que eu fiz, tudo aqui na base foi feito no aerógrafo, tudo mesmo. Pô, para fazer essas bolinhas você usou algum stencil, né? Desculpa, as bolinhas não, perdão. Esse efeito amarronzado, né? Essas bolinhas amarronzadas. Isso. Isso foi realmente com wash. Tudo que foi preciso aí foi fazer um wash com betume também da Acrylex, não fazendo propaganda pros caras, mas eu trabalho muito com o material deles. Também fiz uma mistura ali com betume, só misturei com água, passei em cima desse efeito metálico que eu tinha feito de prata e bati com uma esponja. E aí ele deixa essa textura de bolinha. Entendi. Com aerógrafo, tem uma técnica no aerógrafo que você pode fazer uma textura bem de bolinha, que é diminuir a pressão do aerógrafo para quase zero e deixar a tinta bem diluída. Com isso, o aerógrafo vai cuspir bastante. E aí ele vai fazer esse efeito de bolinha, mas não vai ficar tão bacana quanto o wash. Sim, total. Santos, ele já faz uma iluminação e um sombreamento naturalmente. Esse de cuspir as mini bolinhas, né, os respingos, eu faço muito para mancha de pele, né, para deixar texturizada. Funciona super bem para pele. Bom, chegando um pouco mais numa linha um pouco mais cartunesca, mas nem tanto, ainda puxando ali um pouco pro realismo, eu tive essa Branca de Neve que eu pintei. E, cara, eu gosto muito de pintar modelo feminino. Muito. São meus modelos preferidos de pintar. E se tratando de uma personagem que eu gosto tanto, eu também gostei pra caramba de fazer. Imagina, esse modelo tá lindo. Quem foi que esculpiu? Que modelou? E o Sergas, um modelador da CA 3D. Maneiríssimo. É gringo, né? Não, brasileiro. Sério? Porque cortou um pouco o áudio quando você falou o nome dele. É Sérgio o nome dele. Sérgio. Que eu não sei falar o sobrenome dele, é muito difícil. Mas pra quem pesquisar aí no Instagram, procura por Sergas, tá? E vocês vão achar o modelador. O cara manda bem pra caramba. Não, top demais. Nossa, maneiríssimo. Esse também é outro modelo desse mesmo modelador. Eu fiz essa linha de histórias fantásticas, de história com contos de criança, mais realista dele. E, cara, deu um trabalho do caramba, porque na foto não dá pra ver na escala.
mas para quem já é do meio de colecionáveis, essa foi uma estátua em 1/4. Quando a gente fala que a escala é 1/4, é que ela é 4 vezes menor do que o tamanho real do personagem. Então, a Chapeuzinho ali, cara, ela ficou enorme, a peça toda ficou, acho que com uns 60 centímetros, esse logo pesadíssimo de pintar, foi mega complicado. Maneiríssimo, ficou lindo. Agora, chegando numa incrível, linha cara. bem mais cartunesca, que é uma parte que eu sou apaixonado, esse é o modelo do meu pai, o Corujão, do Ursinho Pooh. E, cara, essa linha de modelos que meu pai fez do Ursinho Pooh ficou fantástica. Incrível. Fantástica. Isso aí merecia ser até enfeite de árvore de Natal, cara. Ó, falando um pouquinho também sobre o que eu comentei em peças cartunescas. Mesmo que a cor das penas dele na parte interna eu tenha feito com uma cor mais mineral ali, puxado um pouco mais para o bege, eu quis reforçar muito também as sombras e a iluminação. É isso que faz esse contraste tão forte. E eu sempre tento colocar tintas de tonalidades muito distintas uma da outra. Então eu peguei uma tinta mineral, um bege clarinho, branco para iluminação e para sombras aí uma tinta caramelo, de baixo para cima, o que faz esse contraste muito bacana. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, inclusive... Desculpa te cortar, perdão te cortar. Pode cortar. Como é que é a ordem que você faz? Tu faz primeiro o base coat, Exato. a sombra e depois a luz? Faço a luz antes da sombra, eu prefiro. Justamente por uma questão de saturação. Se eu taco a luz depois da sombra, pode ser que a luz deixe a sombra acinzentada. Então, eu finalizo com uma sombra bem forte, de baixo para cima, e aí depois eu mexo só com detalhes de pincel. Inclusive, aqui no Corujão, vou dar um zoom só para vocês verem, claro. Em peças cartão... Acho que eu não consegui dar um zoom aqui. Bom, se vocês analisarem, tem umas linhazinhas aqui que eu fiz com pincéis. Eu gosto muito de fazer isso com peças de desenho animado para remeter justamente aos contornos do desenho no personagem. Traços, aqui em volta do olho eu tenho um contorno bem forte também, dividindo as cores, e que facilita bastante também o processo na máscara, porque eu posso simplesmente, mesmo que a máscara não fique tão exata, eu volto depois com um pincel bem longo, bem comprido, fazendo essas linhas mais reforçadas de contorno. Maneiríssimo, cara. Aqui é ele lá no estúdio, lá no barracão, para vocês verem, segurando a peça na mão. Ah, ela tá grande, cara. É grande. É um corujaço mesmo. Nossa, corujaço mesmo. Por isso que ele tem tantos detalhes, né, cara? Exato. E, cara, você pode ver, ó, as cores ficam vivas até na mão. O cara que comprou ela falou, cara, ficou mais bonito do que na foto. Na foto parece que tá até mais apagada. Cara, é isso que a gente tenta sempre reforçar com peças cartunescas, reforçar a saturação e especialmente o contraste. Sim. Agora me diz uma coisa, quando você faz essas peças, você usa geralmente as tintas já prontas ou você faz você dá uma acentuada, você faz uma cor base para fazer ela? Eu posso fazer uma mistura de cores para chegar em uma determinada cor que eu quiser. Se eu ver que se o marrom que eu tenho aqui não é tão parecido com o marrom do personagem, eu não faço. Mas, de modo geral, o que eu falo é o seguinte, não fiquem tão presos a cor que o boneco tem originalmente. Porque, por exemplo, da Disney mesmo, e até especialmente da Hanna-Barbera, os coloristas que faziam o desenho, a cada episódio eles estavam mudando a cor do boneco. Então, se você tem um tom de rosa que você gosta e acha que vai ficar bonito pro boneco, usa. Não sinta medo quanto a isso. O mais importante é ter contraste. Pode crer. Eu te mandei uma imagem aí no WhatsApp, mas não precisa ver agora não. Depois é uma sugestão só de uma coisa que ia ficar iradíssima pra pintar. Eu acabei de ver aqui, acho que também vai ficar maneiríssimo. Maneiríssima, né? Maneiríssima, né? Essa cena é incrível. Cara, aqui já entrou na linha de produção que eu fiz também com meu pai dos anõezinhos da Branca de Neve. Esse foi um cliente que comprou uma peça oficial da Beast Kingdom e comprou a Branca de Neve. Tinha da Beast Kingdom a Branca de Neve e a madrasta. Sim. O cara falou, cara, eu quero tudo. Eu quero todos os bonecos, quero tudo, quero a bruxa, quero todos os anões. A gente fez, meu pai se baseou, inclusive, no modelo de base original ali que tinha da Beast Kingdom. Inclusive, era uma estátua comemorativa dos 100 anos da Disney.
e fez essas modelagens. Cara, eu fiquei apaixonado quando eu fiz esses Imagina, aumentos. imagina. Eu trouxe a imagem do Atim justamente para falar uma questão de cor. No desenho, ele tem. Na hora que eu vi a referência, eu falei pro meu pai, cara, ele tem essa roupinha com cor de saco de batata. Vai ficar estranho pra caramba a hora que eu pintar isso. Eu tava meio com medo. Mas na hora que eu pintei, eu fiquei muito satisfeito com o resultado, porque eu fui adicionando umas sombras mais marrons, dando uma tonalidade, e usei uma cor um pouco mais de concreto na iluminação. Você pode ver ali no ombrinho, no topinho do ombro, eu fiz essa iluminação bem mais clara do que as sombras. Sim. E esse é o segredo, né? Se é que é um segredo. E você fazer o contraste é o mais importante na hora de pintar uma peça cartunesca. E manter a peça limpa, com menos sujeira possível, com menos marcas de pincel, com menos marcas de aerógrafo, tudo isso. Cara, antes da gente passar, eu vou até jogar pra câmera normal. Vamos lá. Pra ficar um pouquinho diferente aqui agora. Cara, me diz uma coisa. Qual é o start que você faz pra planejar as cores que você vai usar? Porque, por exemplo, tu não vai... vou usar esse marrom aqui. Agora o que vai ficar bom com esse marrom? E vai combinando? Ou você planeja, olha, é tipo a paleta da pintura que você vai fazer. Tu já planeja isso antes de começar a pintar? Eu não planejo exatamente desde o início. Eu vou vendo ali mais ou menos quais cores podem combinar uma com a outra. Eu olho para a referência e separo sempre 3 cores. Para cada elemento, o chapéu, a barba, a roupa, a botinha, eu uso sempre 3 cores. Uma de base, uma de luz e uma de sombra. Eu definindo essas cores e qual paleta que eu quero, eu começo a pintar. Então, tem um pouco de planejamento, mas é algo mais intuitivo ali na hora que eu estiver trabalhando. Mas essa, por exemplo, você vai separar 3 cores pro amarelo. Isso. Isso daí você faz na hora ou você provavelmente já tem isso pronto? Eu tenho um amarelo mais clarinho para luz, o laranja na base já pronto, já misturado. Como eu disse, eu gosto de ter os frascos separados e eu só separo as 3 cores que eu quero ter, de base, sombra e iluminação. Separando elas, eu já sei que eu posso meter bala no aerógrafo que eu vou conseguir pintar. Entendi. Pô, tu deve ter muito frasco de tinta que tu fez então, né? Assim, você não tem noção. É porque, pô, a cada peça aqui eu boto 3 cores e tal, eu já tenho pronto. Porra, você tem que ter uma combinação absurda. Tu deve ter uma palheta, tipo, da parede. Mas eu vou te falar, o range de cores que eu tenho, por exemplo, de amarelo, na maioria das peças eu uso os mesmos 3 amarelos que eu usei na touca do personagem. Entendeu? Do Atim. Entendi. Então, eu tenho uma variedade grande de cores, mas não é uma coisa que vai desde o amarelo menos saturado até o mais saturado, com mais ou menos tom, mais claro, mais escuro. Não, eu tenho ali uns 4 amarelos, 2 mais clarinhos, um básico e um mais escuro, e depois uso um laranja para fazer a sombra mais reforçada e pronto. Então eu tenho bastante cor, mas não é uma variedade tão gigantesca assim para cada cor. Um dia eu vou querer ver uma foto do teu ateliê pra ver quantas cores que você tem aí. Vou mostrar pra teleirinha depois. Mando uma foto pra você, sim. Manda bala aí, vamos ver os outros. Vamos lá. As outras imagens. Deixa eu passar aqui. Só um segundinho. Aqui eu já peguei uma foto de produção, mas vai ter uma finalizadinha. Também modelo do meu pai, esse é o Merlin. Nós fizemos essa produção desse personagem por conta também de um modelo que já existia, do Rei Arthur. E o cara também falou, é o mesmo cara que adora os modelinhos da Disney, que compra os modelos da gente. Ele falou, cara, eu quero Merlin, quero a Madame Mim, e a gente fez. Meu pai encomendou essa bolinha de vidro que a corujinha tá em cima. Eu não lembro de onde foi, ele arranjou lá no Mercado Livre. Falou assim, cara, eu vou usar ela como se fosse a bola de cristal que o Merlin tem. Aí ele pegou as medidas da bolinha de vidro, fez o modelo ali mais ou menos da base douradinha, e mandou mala com o restante da modelagem. Caraca, eu achei que fosse algum tipo de bola de gude sem aquela parte do meio. E também imaginei que fosse uma impressão com resina translúcida. Mas ela ia dar uma amarelada, né? Ela ia dar uma amarelada. E mesmo fazendo um polimento lindíssimo, não daria uma superfície tão reflexiva como essa. Como um vidro puro ali. Ela tá mais que um vidro, cara. Ela tá um cristal, praticamente. Ela tá muito bacana. Ela tá linda. Essa corujinha também tá incrível aí em cima dela, cara. Inclusive, reforçando a questão do contraste. A neve aqui,
como vocês podem ver, eu não taquei simplesmente branco e acabei. Eu fiz algumas luzes azuladas, né? Sim, Especialmente por ser neve, gelo, remete a essa coisa um pouco mais azulada, mais fria. As sombras azuladas, né? Exato. Que também conversaram bem com o azul do Merlin. Isso é uma coisa muito essencial na hora de se fazer uma peça, é que as cores de todos os elementos da peça conversem entre si, não sejam muito distintas umas das outras. Então a peça tem que conversar, inclusive nas cores. Muito maneiro. Acho que essa daqui é a última da Disney que eu coloquei por aqui, foi o Pato Donald. Esse é um modelo oficial realmente da Disney, foi da Beach Kingdom. Esse modelo veio para mim. O Pato Donald era prata, inteiramente prata, e o Tiki e o Teco eram bronze. O cara comprou esse modelo, tinha a versão colorida, mas ele só comprou a versão metálica por conta de vir com o Tiki e o Teco, porque o Tiki e o Teco não tinha a versão colorida. Ele falou, cara, eu quero, preciso, fiquei maluco nessa estátua, você consegue pintar para mim? Eu falei, não, consigo, vamos fazer. E, cara, eu tava com medo de ficar meio estranho no resultado final, e eu fiquei apaixonado pelo resultado final do Pato Donald. Maneiríssimo. Ele parece o render isso aí, cara. Ele ficou muito bonito. Iradíssimo. Volta lá. Vou voltar. Eu só tiraria a base do Tic-Teco. Tu não conseguiu tirar, não? Não tinha como, cara. Eu também colocaria eles em cima da madeira do Pato Donald, mas não tinha como. E como as pecinhas eram separadas, eu não queria enviar de volta pro cara tudo colado, né? Fiquei com medo de, tipo assim, o cara não curtia a posição. Eram pecinhas separadas mesmo. Sim, ele podia ter a opção de tirar também, né? Qual o tamanho dessa figura aí? Cara, o Pato Donald devia ter uns 40 centímetros e o Tic-Teco nessa escala também. Cara, e pesado pra caramba. Eu tô bem acostumado por conta de mexer com produção há muito tempo também destinada para colecionadores, e colecionador tem essa fixação louca. A peça tem que ser pesada, tem que parecer que é maciça para ser uma coisa profissional. Então, a maioria das minhas impressões são sólidas, o que dificulta um pouco na hora da impressão, mas a maioria das minhas impressões são sólidas. E dá um peso do caramba na hora de pintar. Esse Pato Donald foi difícil pra cacete, porque ele veio inteiro colado. Então, eu só fiz máscara desse Pato Donald, nada nele é separado, nada. Caramba! Eu tive que pintar. Nossa! E aí vem a questão do planejamento. Eu pintei primeiro o branco, para depois pintar depois os amarelos. Depois mascarei tudo e fiz o azul, por fim, o lacinho, ali a gravatinha borboleta dele. Cara, foi difícil pra caramba pintar essa peça, mas eu curti muito o resultado final. Eu tava muito receoso justamente pela peça ser inteira colada. E eu não tô acostumado a pintar peças que estão coladas um elemento no outro. É bem mais... Essas tarjas amarelas da manga dele tinha alguma saliência na imagem, ou você teve que mascarar com fita para fazer ele retinho assim? Tinha saliência. Isso ajudou bastante. Ele tinha essa divisão. Ficou mais tranquilo. Pelo menos isso. Top. Bom, vamos passar aqui pro próximo. Vamos? Esse é o Hades, também modelinho da Disney, né? Vocês podem ver que eu gosto bastante de personagem da Disney. Esse também é um modelo da CA 3D. Se eu não me engano, o modelador desse se chama Thiago. E, cara, eu fiquei apaixonado nesse modelo quando eu vi ele. O Hades é ainda maior do que o Pato Donald. Eu acho que ele ficou com 60 centímetros ou 55, alguma coisa assim. Sim. Era enorme, difícil pra caramba de trabalhar também. Mas aqui na minha mão dá pra ver, ó, como que é. Ah, tá. Eu achei que você tivesse feito, sabe o quê? Usado uma tinta translúcida pigmentada, azul, e depois pintado só a parte do rosto. Também ia ficar maneiro, né? Ia ter um degradê bonito ali, né? Na passagem do cabelo pro... Você não ia precisar fazer quase nada. Acho que só envernizar você já ia ficar de boa já. Sim. Pegar uma Alchemist azul, né? Esse cabelo, por mais que ele pareça ter uma pintura sólida ali, ele tinha um pouco, sim, de translúcido nele. Ele foi impresso com resina... Eu usei uma resina simples da Quantum, uma resina Spark, transparente, imprimida e acabamento. Entendi. Tinta então você fez isso. Fiz tinta quente azul, sim, uma tinta verniz vitral azul. E para finalizar, para deixar um pouco mais opaca, eu fiz esse efeito perolizado com uma tinta automotiva própria para isso e taquei verniz fosco. Se você tacar verniz brilho,
na resina translúcida, obviamente ela vai deixar mais transparente ainda a resina. Mas como o meu intuito na peça era deixar esse semi-translúcido, onde dava para ver sua mão atrás, mas ainda assim ter uma superfície um pouco mais opaca, eu joguei verniz automotivo fusco. Muito top. Aqui eu terminando de montar ele, quando eu estava fazendo os personagens, deu um trampo do caramba essa peça, mas eu fiquei apaixonado quando eu fiz. Imagina, olha as criaturinhas, que maneiro. Bom, essa daqui é provavelmente, eu já falei muito que eu tive trabalho com essa peça, mas essa provavelmente foi a peça que eu mais tive trabalho para fazer de todas. Porque esse efeito dessa personagem, a Jubileu dos X-Men, na frente que vocês estão vendo aí na foto, tinha uns 60 centímetros de um canto para o outro. Não dava para imprimir numa impressora, nem na maior possível daria para imprimir, então a gente imprimiu novamente com a resina Spark transparente, foi colando uma peça na outra e usando bastante Super Bonder para dar acabamento e lixando muito, mais Super Bonder, mais lixa e tentando deixar o mais liso possível. E depois de ter feito todo esse acabamento lisinho, eu vim só com verniz vitral, azul, rosa, amarelo, e aí fui brincando ali com as tonalidades. Por fim, para dar esse efeito de glitter, eu coloquei um verniz automotivo brilho com um glitter misturado, mas aí sim, dentro de uma pistola, revólver de aerografia, não era um aerógrafo normal, era um aerógrafo grandão, próprio para pintura de carro. Sim. E apliquei o verniz em cima desse elemento. Cara, pesadíssima estátua, em 1/4 também, peça enorme. Inclusive, para ajudar na sustentação ali no joelho dela, tem uma barra de ferro grossíssima para aguentar a personagem em cima da base. E eu tive muito trabalho também com essa peça, justamente porque o cara me pediu para pintar 6 cabeças diferentes para Jubileu. Então tem ela de chicletinhos, modo sério com óculos, riso debochado, cara de vampiro, cara gritando. Foi difícil. Foi complicado. Você colocou com um terminalzinho magnético ou de encaixar mesmo? Com magnético, sim. Tem imã para toda troca de head, tem imã também no efeito translúcido, tem imã na perna dela, então tem imã em tudo para ajudar a segurar. E só imã grandão para sustentar o peso todo dessa peça, porque foi muito pesado. Muito pesado. Caraca, maneiríssimo. Novamente nessa linha de X-Men aqui eu pintei um magneto. Esse já não é um modelo impresso, esse foi um modelo que eu peguei para pintar vindo de um cara comprou o que eles chamam de kit de uma empresa. A empresa faz uma produção de 50 magnetos. Aí eles oferecem para alguns clientes o magneto só no primer e o cliente pinta da maneira como ele quiser. O cara comprou, mandou para mim e falou: cara, pinta aí, quero fazer. Também ficou gigantesco. E no magneto, diferente das outras peças, eu só usei tinta automotiva. Não usei tinta acrílica para quase nada. Assim, no rosto eu tive que usar tinta acrílica, né? Por conta também da pintura dos olhos, nas sobrancelhas, na boca. Mas o restante todo, o uniforme, capacete, foi feito todo com tinta automotiva. Esse brilho no capacete aí, não tem como... Esse aí foi do verniz ou tu já pegou alguma tinta acetinada, assim? Verniz automotivo, brilho. Verniz automotivo. Se não fosse, não... Assim, tem até tintas que tem um acabamento brilho bonito, mas eu prefiro comprar tintas poliéster ou PU com acabamento fosco para depois aplicar o verniz. Esse capacete foi interessante porque foi a primeira vez que eu pintei com uma tinta automotiva que chama Tricoat. Você primeiro pinta de prata a primeira base e depois vem com uma tinta candy por cima, aplicando essa camada bem carregada de vermelho, ou seja lá a cor que você queira fazer, e por fim apliquei o verniz automotivo bem carregado também para ficar um brilho muito bonito, bem reflexivo. Então o base coat deles então foi prata? Foi prata. E depois vim com um verniz, é como se fosse um verniz vitral, né? A tinta candy é como se fosse um verniz vitral. Foi uma tinta translúcida que a gente pinta por cima da camada de base e ela não cobre, ela simplesmente tonaliza. E o vermelho aí foi essencial.
Caraca, maneiríssimo. Aqui ele de corpo inteiro. Nossa, tá enorme. Essa capa vocês imprimiram numa leva só também ou dividiram? Cara, essa capa veio pra mim pronta também, então eu, na verdade, não tenho a menor ideia de como os caras fizeram isso, porque provavelmente eles tiraram cópia. E eu fiquei pensando, como é que eles tiraram cópia de uma capa tão grande assim? Porque fazer forma, fazer molde de silicone pra depois tirar a capa e colocar. Não, e com essa ponta finíssima também, e ela dá a volta também. Facílima de quebrar. Mas eu vou falar, para personagens que vocês usam, que tem uma capa muito grande, que você está com medo de quebrar, você pode adicionar uma estrutura interna na capa, seja com arame, com metal, mas na maioria das vezes use filamento. É muito mais leve, é muito mais tranquilo de você não tem nenhuma preocupação em questão do peso, como uma resina sólida teria, só que o acabamento é bem mais difícil que na resina. A resina tem muito mais qualidade, então por isso que você vai ficar muito mais tempo lixando o filamento. Tem esse porém. Tem esses dois pontos aí que são importantes. Aqui foi a primeira vez que eu brinquei com a linha Alchemist da Quantum, naquele efeito de explosão ali embaixo. Eu peguei uma Alchemist laranja e fui brincando com as cores. Também uma peça, dessa vez uma peça menor, é uma peça em 1/6, então ela ficou com 30 centímetros, menor do que as outras peças. Ela tinha troca de head também com imãs. Top, esse inclusive é o modelo do Cardoso, viu? Que você estava dizendo esse. Esse é o modelo do Cardoso. Volta ali rapidinho. Vamos voltar. Se você colocasse um LED também pode voltar mais. Isso. Se tu colocasse um LED nessa explosão também ia ficar animal, hein? Ficaria maravilhoso. O LED só, uma coisa que eu gosto de fazer, inclusive por acabamento, é que não é tão legal você ter uma peça iluminada com um fiozão que você tem que ligar na tomada. Tipo assim, eu prefiro que ela tenha uma bateria para que a pessoa troque com o tempo a bateria para depois colocar. E como era uma peça muito pequena, e eu estava ali brincando também, acabei nem Claro, ia ser um rolê para colocar essa peça aí. Teria que falar. Eu estava até conversando com o Vinícius sobre isso, sobre já fazer os moldes já pensando na parte de iluminação, de luz, né? Pois é. Sim. Porque ia fazer toda a diferença aí. Parte também do nível de loucura do cara, né? Tem uma galera que gosta só de pintar, gosta só de fazer o basiquinho, mas tem aquele doido que quer fazer efeito de iluminação. Sim, e colocar. Porque hoje em dia você tem LEDs que já imitam fogo, saca? Sim, ele faz aquele efeito piscando, assim, né? Imitando a explosão. Mas mesmo uma luz de só ligar e desligar, mesmo que não tenha esse efeito de fogo, ficaria maneiríssimo mesmo. Sim, maneiríssimo. Totalmente. A galera faria mais como se fosse um abajurzinho, né? Pra botar do lado, assim, tal. Exato. Enfeite pra cenário, absurdo. Exato. Esses detalhezinhos também do tênis também, porra. Como é que você fez esse coisa de costura aí? Na pincelada mesmo? Não. Como eu vim com o aerógrafo de baixo para cima, ele já marcou a sombra da costura na hora que eu fiz ela. Eu não precisei fazer. Então, né? Eu não precisei fazer textura nenhuma. Isso daí já tá tudo texturizado. Inclusive, agradecer ao Vinícius, né, por ter facilitado a vida. Uma coisa que os modeladores, de modo em geral, fazem é facilitar a vida do pintor, cara. Mas isso é recente, né, cara? Porque a pintura, impressão 3D é muito recente também, né? Sim. Então tem coisas que falam assim, caramba, esse busto aqui é maneiro, mas tá sem textura de pele nenhuma. Há alguns anos atrás, os modeladores nem tinham que pensar nisso, sabe? De ter um produto final específico para o pintor. Como foi construída essa comunidade ao longo do tempo, foram se destacando os modeladores que se preocupavam em ter um bom pino, em ter uma textura bacana, se preocupar com os encaixes, tudo isso. Essa textura de tecido aí da calça dele também tá animal, olha lá, cara. Linda, lindíssima, lindíssima. O Cardoso modela bem pra caramba. Animal. Aqui foi um busto que eu pintei do Snape, foi quando eu tentei fazer uma pintura um pouco mais realista, como eu disse, não sou um Arthur Monteiro, mas estou tentando chegar lá. Cara, é difícil pra caramba. Pra quem, como eu, que estou mais acostumada a pintar peças cartunescas, eu apanhei pra chegar nisso.
E essas texturas, em maioria, eu tentei fazer com aerógrafo, com exceção, obviamente, de algumas rugas, a boca, os olhos, pintei com pincel, mas a maioria eu tentei fazer somente com aerógrafo. E acho que uma das coisas que difere muito do cartunesco para o realismo é justamente você não ter tanto assim que se preocupar com saturação. O contraste é muito importante, você criar luzes e sombras, mas a peça cartunesca é muito mais colorida, muito mais vibrante. A peça realista, se você deixar vibrante demais, causa até uma estranheza na hora de você ver a pintura. Então, você tem que ter um controle de cores muito mais preciso em relação ao cartoon. Mas, pô, cara, tem uma galera que... na verdade, é uma tendência, né? A galera começa a fazer um monte de vídeo e tal, ensinando como é que se faz pele. Aí fica usando, tipo, aquele RGB, né? Que você bota os wash vermelho, azul e amarelo. Sim. E vai botando em cima disso. Só que, pô, eu acho que você não usou nada disso, né? Você foi pelo aerógrafo mesmo. Não usei nada disso. A única coisa que eu usei, e aí eu não vou mentir, porque realmente faz sentido na base da teoria de cores. Ali na barba, para dar esse aspecto acinzentado, eu usei um azul automotivo bem diluidinho. E aí chegou nesse aspecto acinzentado. Mas você fez com aerógrafo ou fez com aerógrafo? Com aerógrafo. Peguei tinta automotiva bem diluidinha, coloquei azul e preto, misturei e apliquei bem fininho, bem de leve, até chegar nesse aspecto acinzentado aí na região da barba do rosto dele. Mas só se faz isso com figuras masculinas. Com figura feminina, você não quer deixar uma barba marcada. Pode crer. Eu tô falando isso porque tem essa técnica de ficar cuspindo com aerógrafo também fininho, né? Pra fazer marca de pele que uma galera faz. Sim. E tudo mais. Enfim, tem um monte de técnicas. Né? Eu gosto bastante. Você dilui bastante a tinta, abaixa a pressão do aerógrafo para quase zero, ele vai cuspir. E mesmo para peças que não sejam tão realistas, dá um ar muito diferente. Você dá uma profundidade muito única para a textura de pele. Na Branca de Neve, na Chapeuzinho, eu usei isso, inclusive. Maneiríssimo. Aqui eu voltei para o início, então essas foram as fotos que eu trouxe para vocês. E eu espero que a pessoa tenha gostado. Cara, fascinante, trabalho incrível. E melhor ainda é saber que você fez isso tudo com tintas nacionais, tinta barata, ou seja, não tem mistério, é planejar mesmo, né? Agora, para imprimir, você usa só Quantum também, né? Só Quantum, desde que eu comecei, desde o primeiro dia que eu faço a impressão. Antes eu trabalhava somente como pintor na produção, mas sempre também essa produção com resinas da Quantum. E desde o primeiro dia que eu comecei a imprimir, já testei com a resina da Quantum e, cara, não largo de jeito nenhum. Com todos os tipos de teste que eu fiz, trocando as resinas, não a marca, mas trocando a categoria das resinas. Trabalhei durante um bom tempo com 70-30, depois fiz uma mistura que meu pai faz, que é uma mistura de Iron com Pyroblast. Você, nessa mistura de meio a meio entre essas duas, garante dureza e também qualidade, mais qualidade de impressão do lado da Pyroblast e também um pouco mais de flexibilidade ao lado da Iron. Então você garante ali um pouco também de resistência para a peça. E hoje em dia, eu trabalho com o pessoal da Tanuki Figures, eles são um Patreon especializado para modelos de impressão 3D. A Quantum nos patrocina e eu faço testes de impressão. Todos os testes de impressão que eu faço antes do lançamento são feitos com as resinas da Quantum. Hoje em dia eu trabalho mais com a Pyroblast pura na impressão. E, cara, a qualidade da resina é sensacional. Eu não tenho o que falar. E, obviamente, eu tenho um contato muito bom com o pessoal do atendimento, com o Ronei. Ele é um amigo muito querido e eu sempre fui muito bem atendido. E é aquilo. O pessoal, às vezes, vai comprar uma resina importada achando que vai ter mais qualidade, achando que vai conseguir um material de impressão único. Mas o mais importante é você saber trabalhar. Não é? Você conhecer a impressão, estudar a impressão, praticar até você ficar bom. E com as resinas da Quantum eu tive muita facilidade, muita facilidade, tanto de aprender,
E os poucos problemas que tive foram, assim, muito fáceis de resolver. Na maioria foram, assim, 100% deles foram erros meus, por uma configuração errada, por uma falta de exposição na base, falta de exposição na camada, porque eu realmente sou muito agradecida à Quantum, porque de verdade, se não fosse a Quantum, não teria nem Tarcísio e nem Pedro Caleiro pintando as peças. Isso eu falo de coração mesmo, para o pessoal da Quantum, porque eles são muito importantes para mim e para o meu pai. Eles deram apoio para que a gente explorasse o meio do 3D, para que a gente praticasse cada vez mais, sempre com o apoio deles, sempre com a resina deles. E por isso que eu nunca vou largar da Quantum. É isso. E todo participante que vem aqui não só faz um elogio à qualidade, mas faz um agradecimento, porque é muita dedicação, né? E qualidade de atendimento. Porque qualidade de produto é evidente, né, cara? Você entra no site da Quantum, você tem vários tipos de resina para várias aplicações diferentes. O Rony é um especialista que eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar enfim, o desenho de produção dele. E, cara, é tudo anotado, é como se fosse um laboratório, aquele cientista maluco mesmo, de anotar tudo e teste, sabe? Sempre se aprimorando. E, além disso, é um amor inenarrável com os parceiros, com os clientes. Tá sempre atendendo a galera, tá sempre tirando dúvida da galera. Ou seja, é difícil hoje em dia a gente ter um produto que tem esse pós-venda e esse acompanhamento do jeito que a gente tem com a Quantum, né? Por isso que é uma marca muito querida. E você também que não conhece a Quantum, já pode ir no site para você ver quais são os tipos, né, de resina que a gente trabalha. Além de vários tipos de resina, vários tipos de cor, de pigmentação diferente para as resinas, para ajudar aí na sua aplicação. E também no canal da Quantum você tem muito bate-papo, tem muitas dicas, tem muitos testes de impressão e tem muitas dicas também para manutenção, né, das suas impressoras, que é uma coisa muito importante. Então, se você quer entrar na parte de impressão 3D, nesse hobby, nesse trampo maravilhoso, liga aí no canal da Quantum 3D, se inscreva, assista os vídeos, dá aquela comentada, dá uma curtida e compartilha aí nos teus grupos, que vai ter sempre vídeo legal, toda semana tem vídeo novo, com gente legal, igual o Pedro, e em breve aí igual com o Tarcísio também, né? Eu tô falando pra câmera aqui, minha cara tá cortada aqui no negócio. Enfim, é isso aí, né? Não é ao vivo, mas é um só fazendo tudo aqui. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho do Pedro, tá aí, Instagram dele. Depois eu vou botar na descrição aí se tiver canal no YouTube e tudo mais. Você também dá curso, não é, cara? Cara, então, lá na Tanuki, que é o Patreon que eu tô fazendo parte, né? Eu tenho uma sociedade ali com os modeladores. Eu tenho um conteúdo exclusivo focado em pintura de impressão 3D. Obviamente, o foco do Patreon ainda são os modelos que eles fornecem todo mês. São sempre 6 modelos ali para a pessoa imprimir os personagens que ela quiser, que tiverem dentro do catálogo da Tanuki. E todo mês eu lanço um vídeo ensinando a pintar uma peça, obviamente do Patreon, mas dando dicas de como pintar peças mais cartunescas, como pintar peças um pouco mais realistas, dando dicas de técnicas que eu uso e sobre tinta, sobre tudo isso. Eu quero sempre que possível ajudar quem puder, quem tiver dúvida no meio de pintura, porque não tem grandes segredos, para falar a verdade. Obviamente você precisa estudar muito, né, sobre diferentes técnicas, sobre o uso do aerógrafo, sobre as tintas, mas no fim das contas, tudo que você mais precisa fazer é praticar. Se você não praticar e sempre focado a melhorar em cada novo trabalho, você não vai melhorar, não vai chegar num resultado bom. Faz 3 anos que eu estou fazendo isso todos os dias, sem exceção. E, cara, eu hoje em dia tenho o resultado que eu tenho por conta disso. Pô, maneiríssimo. Galera, não tem mais o que explicar, né? Só você ir lá confere o trabalho do Tarcísio, do Pedro e também da Quantum, beleza? Cara, muito obrigado por participar. Forte abraço para você que está assistindo até agora. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E é isso. Forte abraço. Até o próximo Quantum Cast.